falando nisso, nos cuidados para se combater a obesidade, da melhor forma e com orientação médica, é que eu recebo a doutora Paula Tavares, que está aqui com a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Endocrinologista, que atende por aqui também, né? Por perto, né? Sim. E aí a gente viu realmente aí um pouquinho do Ozempic, esse remédio que causou uma certa polêmica, Sim. mas que tem seus benefícios, né, doutora? Ainda mais com a orientação médica. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter antes de tomar o Ozempic? Sim, os cuidados, assim, passam sempre por uma boa indicação, um acompanhamento médico prévio, para que a gente saiba que perfil de paciente vai responder melhor àquela medicação. Será que aquele medicamento é realmente indicado para aquele paciente, já que o custo é tão alto? Então, a gente tem que ter uma avaliação prévia da saúde daquele paciente para entender se a medicação vai fazer o efeito que a gente espera, né? E hoje, como foi falado na reportagem, a indicação do Ozempic pela Anvisa em bula ainda é para o diabetes. Mas a semaglutida, que é a molécula do Wegovy, que será lançado a partir do meio do ano, é a mesma molécula do Ozempic. Então, a diferença entre elas é somente a dose. O Ozempic é a dose de 1 miligrama e o Wegovy vai vir na dose de 2,4 miligramas. E os estudos mostram um benefício muito grande na perda de peso. Então, hoje a gente usa o Ozempic para o emagrecimento de forma off-label, né? A Anvisa não liberou ele para obesidade, mas de forma off-label, vários estudos, né, pelo mundo inteiro, né, têm mostrado resultados benéficos no tratamento da obesidade. Nos Estados Unidos, o Ozempic já é liberado para obesidade desde 2021, inclusive em adolescente, né, com idade superior a 12 anos. E tem um resultado bacana. Exatamente, legal. Com acompanhamento médico, com todo... Não é só a medicação, né, nessa questão do emagrecimento. A base de todo o tratamento para obesidade é um acompanhamento multidisciplinar. A gente precisa de um plano alimentar adequado, a gente precisa de atividade física, a gente precisa do controle do estresse, um sono adequado. As pessoas acham que é certa mágica, né, exatamente. doutora? É só tomar o Ozempic, pronto, não precisa alimentar corretamente, não precisa fazer exercício, o Ozempic vai resolver tudo. Não é bem assim. Não. E aí, você acredita que vai ficar direcionado o Wegovy para obesidade e o Ozempic para diabetes? Vai se separar? Porque Sim. teve também essa polêmica de, estão consumindo Ozempic para obesidade e aí o diabético tá ficando sem o remédio na farmácia. Teve também isso, né? Então, a gente tá tendo, né, até mesmo pela empresa que comercializa, né, o Ozempic, ela lançou uma nota falando sobre o desabastecimento por conta dessa alta procura, né? Então, essa questão de estar na mídia, de muitos famosos estarem tomando, então, e ela não precisa, né, precisa de uma prescrição médica, mas não é uma medicação que tem uso controlado, né? Então, a farmácia, se não tiver um farmacêutico que exija, né, o rigor ali, vai ser vendido sem a receita. E aí então, a pessoa compra e usa da maneira que ela acha que é correta. Exatamente, porque a amiga está tomando, porque ela viu uma reportagem que alguém emagreceu. E aí, às vezes, tem efeitos colaterais que ela não consegue, como a reportagem mostrou, né, não consegue utilizar e fazer o tratamento ter eficácia. Então, o acompanhamento médico, a indicação e toda essa questão da alimentação, da atividade física é primordial para que o paciente atinja o objetivo, né? Que não é simplesmente estético, né? Assim, é a saúde, né? A obesidade é uma doença crônica, então a gente tem que deixar sempre isso muito claro, que não é uma questão de estética, né? É uma questão de saúde, né? Sim, a gente acaba entendendo que o remédio ele vem assim a ser bom, a ser um facilitador, mas muitas vezes as pessoas usam só para estética. Isso. E elas podem usar até uma dosagem muito maior e isso prejudicá-las e até faltar para quem precisa, no caso do diabético. Então, realmente precisa passar por um endocrinologista para que você possa usar da maneira correta, né? Inclusive, doutora, ele não tem um preço acessível, né? Eu acho que ele varia de 800 a R$1.000, uma caneta, né?
E tem algum similar, né? Algum genérico para as pessoas que têm menos possibilidades, né? Para poder ter? Não, nessa classe de medicamentos que são os análogos de GLP-1, a gente não tem um substituto que tenha um custo menor, tá? Então, a semaglutida, né, que é a substância do Ozempic, ainda é muito cara, não é oferecida no SUS, né, pelo custo. Então tem esse entrave também de nem todo mundo poder ter acesso, né? Ah, com certeza, porque depende muito aí da maneira como a pessoa está vivenciando e tudo mais. E assim, eu vi também, acho que na nossa reportagem mostrou que tem pessoas que têm os efeitos colaterais desse remédio. Quais são esses efeitos? O que pode acontecer? E se essas pessoas têm esses efeitos, é normal, continuam tomando, elas devem parar? Então, é por isso que o acompanhamento médico é muito importante. Porque a maioria das pessoas, elas têm efeitos gastrointestinais, que são náuseas, podem vir a ter vômitos, podem vir a ter diarreia, constipação. Então, quando ela é acompanhada por um médico, ela consegue manejar e ter uma orientação de como manejar esses efeitos colaterais e não descontinuar a medicação, né? Agora, quando o paciente compra, né, e não sabe, né, qual a dose, como titular essa dose, como manejar os efeitos colaterais, aí fica muito complicado e ele acaba deixando, né, de utilizar. E às vezes se ele tivesse tido um acompanhamento, não seria dessa forma. É importante que se tenha um acompanhamento. E aí a gente vê, até a gente estava numa conversa aqui, tem pessoas que vão se adaptar mais e tem pessoas que não vão. Sim. Tem pacientes que vão e tem outros que não vão. Como que você consegue perceber isso e, de repente, uma pessoa que não se adaptou direito, ela tem outras estratégias, ela tem outros remédios, seja para o emagrecimento, pessoas que querem emagrecer, mas pessoas que também estão obesas, ou só tem esse recurso, só tem o Ozempic? Não, hoje a gente tem alguns outros medicamentos, né, para obesidade. E a gente, sobre essa questão da medicação, quem vai responder, quem não vai responder, toda medicação, existem os bons respondedores daquela medicação e os maus respondedores. Então, existe um grupo de pessoas que não respondem bem ao Ozempic, né, em relação à perda de peso. E aí é onde que é a indicação correta, às vezes a associação de outros medicamentos para que o tratamento tenha eficácia. Por isso que o acompanhamento médico, né, e o olhar médico é muito importante nesse quesito. E da indicação da medicação. E nós temos outros medicamentos que podem também ajudar, né, com custo mais barato e podem ser associados. Então, tudo isso é um médico que vai ter esse manejo, sabendo que o paciente, até mesmo na questão da realidade financeira daquele paciente. Então, a gente precisa conhecer o paciente para entender tudo como ele é como um todo, para que a obesidade seja combatida de uma forma eficaz, né? Sim, e você vê assim como algo que realmente é indicado, né? Porque muitas vezes tem gente que se pergunta, tá, mas eu realmente posso tomar, ele é indicado? E aí teve certa dúvida se ele deveria continuar no mercado para esse fim da obesidade, se ele deveria ser só para diabetes. Essa imagem que ficou do Ozempic, né? Ela é real para você ou você acha que não? Que ele ainda pode ser indicado sim para esse fim e ele tem resultado sim, pode ser dividido com o diabético? Sim, assim, a partir do segundo semestre desse ano, a gente já espera que chegue o Wegovy, que é a semaglutida, que é a mesma substância do Ozempic, só que liberado para a obesidade, que é uma dose de 2,4, uma dose maior. O Ozempic vai até 1 miligrama. Então, a gente acha que quando chegar esse medicamento, as coisas vão, né, se separar. O Wegovy vai ficar somente para a obesidade e o Ozempic somente para o paciente diabético, né? E em relação a essa questão do uso off-label, né, do Ozempic para a obesidade, vários estudos, né, no mundo inteiro mostram que tem uma eficácia, né, desse efeito colateral, né, que a princípio foi liberado para o tratamento do diabetes, mas
ao longo do tempo, a gente foi vendo que o paciente perdia peso. Então, foi um efeito colateral benéfico, né? Que acabou sendo usado para a obesidade. E aí é onde que os estudos mostram uma melhora, né, na perda de peso, e isso contribui muito, né, para o tratamento da obesidade. Então off-label sendo um bom indicado para isso. Off-label sim, mas acredito que do meio do ano para frente o IGOV vai... Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, Obrigada. Porque é um assunto que precisava ser dito por uma médica, né? A visão dela de tudo isso. Muito obrigada, espero que volte mais vezes. Obrigada. Seu contato tá aí, quem quiser entrar em contato com a doutora Paula, combina alguma coisa, porque ela é muito boa. Obrigada, viu? Obrigada, gente.